Na fase de iniciativa, você tem aí onde vai deflagrar, iniciar, instaurar o procedimento, tá certo? Você tem aí cinco ou seis fases: geral, concorrente, privativa, popular, conjunta, parlamentar e extraparlamentar. A iniciativa geral, qualquer deputado, senador da República, comissão da Câmara dos Deputados, Presidente da República, Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, PGR e cidadãos. Essa é a competência geral, que vai deflagrar aí o processo legislativo. A concorrente é quando você tem aí a competência atribuída pela Constituição a mais de uma pessoa ou órgão para deflagrar. Então, quando você tem uma competência concorrente é porque tem mais de um, beleza? A iniciativa privada, aí é a questão onde determinada pessoa possui a competência privativa, que é o caso, por exemplo, do Presidente da República. Ele vai modificar ou efetivar o efetivo das Forças Armadas. Aí essa matéria é competência privativa do Presidente da República. Tá bom? Então, dispor sobre seus órgãos, funções, competência privativa do presidente. Tá certo? Competência iniciada reservada aos governadores de estados. Simetria com o modelo federal. Se o presidente está responsável pelas Forças Armadas, o governador está responsável pelas forças de segurança e pela criação de seus órgãos, pelo princípio da simetria, tá certo? E aí você tem aí uma bem tranquila. Com iniciativa reservada ao judiciário, artigo 96, inciso 2. O judiciário mexe com o estatuto da magistratura, desarmamento, mexe com a questão dos seus servidores, tá certo? Então, você tem aí a iniciativa reservada não ao Poder Judiciário, senão você tem um vício de iniciativa, tá bom? Iniciativa reservada aos tribunais de conta, artigo 96, artigo 73. Então, tem uma série de artigos que essa iniciativa é reservada. Assuntos exclusivos da Câmara, Deputado do Senado Federal, principalmente artigo 51, inciso 4. Essa aí é dispor sobre suborganização, polícia, criação, transformação de cargos, tudo isso aí é competência privativa, exclusiva da Câmara e do Senado. Matéria tributária? Não, matéria tributária não tem. Por quê? Porque matéria tributária envolve, tá certo, toda a questão da União, Estados, DF e municípios, então você não tem reserva, tá? Iniciativa de processo legislativo de matérias pertinentes ao plano plurianual, ou as LDOs, LOAs, tá certo? E aí, Poder Executivo, tá certo? E aí ele que é o exclusivo para ser compelido, ele pode ser compelido a deflagrar o processo legislativo? Não, é discricionário, por um momento. Normalmente é em setembro, né? Você volta até dia 31 de dezembro. Mas, com a pandemia, mudou lá para o mês de março, abril, né? Porque, infelizmente, é uma excepcionalidade, tá? Mas cabe emenda parlamentar em projeto de iniciativa reservada? A discussão dependendo da pertinência temática, não pode acarretar aumento de despesa, mas o Congresso Nacional participa do processo, tá bom? Principalmente do orçamento, tá? E aí você tem as iniciativas oriundas do poder constituinte derivado reformador, onde você vai mexer. Não pode, tá certo? Não pode, tá bom? Então é importante que tenha um limite de cada um, a Constituição delimita a função de cada um. A sanção presidencial convalida o vício de iniciativa? Não. Por quê? Porque se a iniciativa era do Poder Executivo, do Presidente da República, se o Congresso inicia e o Presidente convalida, não existe isso, tá certo? Porque isso é um vício formal, insanável e incurável. Ministro Celso de Mello, tá certo? Na ADI 1381, na medida cautelar, tá bom? E aí você tem o quê? A iniciativa popular, que é que aí nós vamos discorrer um pouco mais. Daqui a pouco eu volto.